Vocês voltaram, hein? Tem alguma obrigação, não? Bem, quero agradecer novamente essa oportunidade, a presença do chefe Salomão aqui, do chefe do departamento. Ontem, a introdução dessa semana versou sobre o poder do eurocentrismo e a dificuldade de estabelecer um pensamento crítico na América Latina. Também versou sobre a dificuldade de pensar criticamente a América Latina, o fato de pensar sobre a realidade latino-americana. Porque todos os dias, sobretudo na universidade, a universidade tem essa imensa capacidade de seduzir a imaginação dos alunos e o tempo dos professores para os temas irrelevantes, para os temas que não têm conexão com a realidade brasileira. De tal maneira que nós, aqui dentro da universidade, em todas as universidades, a Universidade Brasileira no seu conjunto, participamos, às vezes mesmo a contragosto, de um certo comportamento escolástico. O fazer, o trabalho intelectual, ele está derrotado pelo trabalho acadêmico, em primeiro lugar, ele não é um trabalho intelectual vitalizante, e além disso tem essa imensa capacidade de seduzir para temas que não são aqueles relevantes. Essa capacidade de sedução não é uma sedução naturalmente, digamos, como uma sedução amorosa, é uma sedução que envolve uma bolsa de estudo, envolve a possibilidade de entrar num programa de mestrado e doutorado, envolve a possibilidade de entrar num corpo docente, envolve a possibilidade de participar do serviço diplomático, envolve a possibilidade de assessorar uma grande empresa, etc, etc, etc. Mas eu retomaria da exposição de ontem essa imensa dificuldade de pensar a América Latina. E gostaria de dizer que, em contraste com os demais países latino-americanos, o Brasil, nós vivemos uma situação bem melhor. O Brasil já esteve de costas para a América Latina. Não é mais um país que vive de costas para a América Latina. Por muitas razões, os brasileiros e aqueles que pensam criticamente a nossa realidade também estão abertos à análise crítica do que está acontecendo na América Latina. Já não podemos dizer que o Brasil está de costas para a América Latina. Não obstante, o Brasil carrega uma ignorância gigantesca sobre os temas latino-americanos. E sobre temas que nos dizem diretamente respeito, não são temas alheios a nós, a nossa realidade. É um conjunto de temas que os equatorianos estão pensando que dizem respeito a nós. Para dar um exemplo assim, eloquente, o Equador e a Bolívia, nas últimas... Bom, eu estou aqui na Faculdade de Direito. O tema da Constituinte e da Constituição no Equador, na Venezuela e na Bolívia é um tema de uma transcendência mundial. Criou, entre outras coisas, uma contribuição notável da América Latina para o mundo. Não tem nada semelhante no planeta, que é a configuração de um Estado plurinacional. Isso é uma extraordinária contribuição. Eu sempre dou o exemplo dos educados belgas, né, que estão sempre se matando, dos canadenses, que têm uma tensão terrível, e um conjunto de países europeus que estavam juntos se separam através de conflitos imensos, de guerras, e quando não é assim, de uma tensão permanente que não encontra uma solução tal como tivemos no Equador e na Bolívia, por exemplo, de um Estado plurinacional. Um Estado, vários povos. E com o trato constitucional disso, desse reconhecimento, na área da educação, das terras, enfim, das imensas comunidades indígenas, né, dos vários povos indígenas. Então são contribuições extraordinárias que nos dizem respeito diretamente, uma inovação para aqueles que são apegados às novidades, deveriam estar estudando diretamente isso, e não estão. Eu tenho um amigo lá na Faculdade de Direito, eu não ia dizer o nome dele, vamos dizer, o Rogério Portanova, eu gosto dele, meu amigo,
E eu sempre falando para ele sobre a Constituição, e a Constituinte na Venezuela, e na Bolívia, no Equador, e ele nunca me deu atenção. Depois ele foi fazer um pós-doutorado na França. E um ano depois encontrei, porque a gente joga bola junto e tal. Depois vou falar dessa parte atlética minha carreira, que eu não encerrei ainda, contra a recomendação dos médicos, etc. O Rogério voltou com uma grande novidade de Paris. Nildo, precisamos estudar as constituições latino-americanas. Rogério, a vida tem salvação, podemos salvar até aqueles mais empedernidos na cultura francesa. O que significa isso? Se não passar pelo meridiano de Paris, não tem autorização para pensar a realidade brasileira e latino-americana. Precisa ter a autoridade de alguém que diga, olha, lá no Equador, embora nunca tenha nada importante lá, surgiu algo, uma Constituição e um Estado plurinacional, e com as leis decorrentes, e fizeram uma coisa extraordinária, dotaram a natureza de direitos, uma inovação jurídica extraordinária, que tem implicações com o Estado, tem implicações de indenizações, tem um conjunto de implicações nos tribunais, na formação jurídica, na formação da faculdade de Direito, etc. É muito difícil. Mesmo quando tem uma novidade como essa, ainda assim é difícil. É que é muito difícil pensar a realidade latino-americana. Vou repetir isso aqui 85 vezes. Porque sempre tem um assunto mais importante. E, em geral, essa pauta mais importante é um tema que vem da Europa e agora com muita frequência dos Estados Unidos. O From States agora tem um peso extraordinário. E tem um peso porque sempre tem um financiamento, tem uma linha de pesquisa, tem uma editora, tem a possibilidade de participar uma época lá nos Estados Unidos, fazendo alguma coisa, etc. Tal. É assim que funciona. Eu não disse ontem, mas quero falar da dificuldade institucional de pensar a América Latina. Eu recebi lá em Florianópolis, por força de uma circunstância local, teve uma rebelião num bosque, etc. e tal. Não era uma rebelião. Os estudantes estavam fumando maconha dentro da universidade, veja que escândalo. E a polícia chegou e teve uma resistência, e aí vieram os outros estudantes, veio mais polícia, e se armou uma grande confusão. E aí baixou lá em Florianópolis uma repórter dessa revista extraordinária, muito importante para todos nós, que é a Veja, fazendo uma pesquisa, porque justamente naquela semana ocorriam as Jornadas Bolivarianas. As Jornadas Bolivarianas é o evento anual do Instituto de Estudos Latino-Americanos. Demorou, a partir da terceira, quarta edição, as pessoas já entenderam que a Jornada Bolivariana não era um comitê eleitoral para apoiar o Hugo Chávez, de tal maneira que começaram a ver que vinham pesquisadores dos Estados Unidos, que a gente sempre traz, e de todos os países latino-americanos para discutir temas específicos. Esse ano será, o tema da jornada é a reforma de Córdoba de 1918, essa grande rebelião estudantil que criou os temas da Universidade Moderna, a autonomia, o fim da cátedra, todas essas discussões foram colocadas pelos estudantes em 1918 sobre o impacto do governo de Irigoyen na Argentina. E então ela me perguntava sobre algumas coisas que pareciam a ela muito curiosas. E eu relato isso para mostrar como é difícil, a despeito da intenção dessa revista seríssima e científica que é a Veja, como é difícil pensar a América Latina. A primeira pergunta da repórter foi, não era, devia ter 30, 32 anos, não era precisamente uma neófita, mas também não tinha larga experiência, digamos assim. Ela achava uma coincidência muito grande entre a revolta do Bosque e a Jornada Bolivariana. Aí eu mostrei para ela que todos os cartazes da edição anteriores ocorriam no mesmo mês, então que não havia nenhuma armação. Segundo, ela dizia que achava muito, realmente, quando ela viu os cartazes, viu as datas, que eram sempre ou em abril ou em maio, ela não se rendeu e disse imediatamente, mas é muito estranho essa ideia bolivariana de fazer uma pátria grande.
Aí eu peguei o artigo 1º da Constituição Brasileira, na sua, eu acho que é na disposição transitória que está lá, não é disposição transitória, é o último item está aqui? Aqui eu vou ler. Vamos ler. Estamos na Faculdade de Direito, vamos improvisar. Vamos ler no primeiro item, no parágrafo, é um parágrafo, os fundamentais, etc., diz o seguinte, no parágrafo único, artigo 4º da Magna Carta, ela achava muito estranho essa ideologia bolivariana. E eu dizia, muito estranho, tá bom, não coincidiu, mas é muito estranho essa ideologia bolivariana. E então eu recorri à Constituição e li para ela. Parágrafo único do artigo 4, que é o artigo 4, é aquele que rege as relações internacionais e estabelece os princípios que orientam as relações internacionais do Brasil. E no parágrafo 1 diz o seguinte, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Eu, com a Constituição embaixo do braço, obrigado, Sandro, li para ela e disse, estamos sob a guarda da Carta Magna. E então ela, já golpeada, mas ainda forte, voltou e me disse, mas é muito estranho um instituto latino-americano. E eu disse para ela, mas realmente nisso tu está muito certo. Agora tu pegou um tema que é muito estranho, um instituto aqui na Universidade Brasileira dedicado aos estudos latino-americanos. E peguei uma pastinha que eu sempre tenho ali, porque as perguntas são sempre as mesmas. Parece repórter entrevistando o jogador, né? Sempre a mesma pergunta. Os jogadores estão fartos de responder. Eu peguei e falei assim, realmente é muito estranho que aqui tenha um instituto discutindo a América Latina. Porque nos Estados Unidos tem mais de 40 universidades com Instituto de Estudos Latino-Americanos, Centro de Estudos Latino-Americanos e cátedras dedicadas ao estudo da América Latina. Na Europa, existem mais de 60 institutos de estudos latino-americanos, centros de estudos latino-americanos e cátedras latino-americanas discutindo a realidade latino-americana. Na China e no Japão tem também uma quantidade expressiva de institutos e centros e iniciativas latino-americanas. E aqui no Brasil só tem um instituto, isso é uma coisa realmente que deve ser motivo de estudo, preocupação, porque nós, curiosamente, estamos na América Latina. Vivemos aqui. E os empresários precisam de estudos latino-americanos, os sindicatos precisam de estudos latino-americanos, os professores, os estudantes, as associações de lá, todo mundo precisa estudar, e nós não temos quem estude. Isso, mais do que a minha pequena revanche contra essa repórter da Veja, que eu não sei, não lembro o nome, mas se eu lembrasse, diria. A matéria, naturalmente, não saiu. E eu, só por ofício, mandei um e-mail para ela na segunda-feira, perguntando o que aconteceu. E ela disse, olha, professor, realmente não saiu, a pauta foi vencida, sabe como é o jornalismo e tal. Eu falei, eu sei como é o jornalismo. Eu conto isso para dizer como é difícil pensar a América Latina, e mais ainda pensar de maneira sistemática, né? Abraçar como um projeto de vida, como um projeto intelectual que vai orientar a graduação, o mestrado, doutorado, pós-doutorado, a vida, e quando se aposentar vai continuar indo para a Praça da República pregar sobre a América Latina, sobre Simão Bolívar e sobre tudo demais. É muito difícil. Mas eu quero já dizer que nós estamos numa situação bem diferente de 15, 20 anos atrás, que isso era muito raro. Agora, existe uma demanda social, vamos chamar assim, uma reivindicação de todo mundo. Quando eu coloco os empresários aqui, não é para fazer média, porque vocês sabem que eu penso sobre a raça. Mas eu quero dizer o seguinte, tem uma demanda concreta, os empresários precisam de que o atraso em pensar na América Latina, inclusive ele é um atraso em relação ao que os setores da burguesia precisam estudar várias dessas coisas. O sistema bancário, o latifúndio, as confederações precisam saber o que está correndo no Paraguai. Como é que você acha que dá a expansão da plantação de soja brasileira no Paraguai? Os caras têm que saber como é que é, buscar assessores, demandar estudos, etc. Bom, esse antecedente é importante porque nós, para pensar a economia latino-americana,
e essa exposição chama-se Os Limites da Consciência Burguesa na Periferia Latino-Americana, o estruturalismo cepalino e sua importância para a América Latina. Guarda relação com o seguinte: nós sempre tivemos, a despeito dessa tradição na América Latina, intelectuais muito potentes, pensando a América Latina, pensando a economia, pensando o Estado, pensando nas classes sociais, pensando a cultura, sempre tivemos. Gente muito potente e desconhecida. Gente, naturalmente, que participa do pensamento crítico e gente que são autores da ordem, por exemplo. Se vocês pegarem na Argentina um Alberdi, ele é da tradição, chamemos assim, liberal, mas ninguém escreveu aqueles 20 tomos, 22 tomos das obras completas dele nas coxas. Assim, foi um trabalho sistemático de análise da sociedade argentina e isso no século XIX, né, é um escritor proeminente, é um sujeito imensamente culto, um sujeito que faz parte do establishment argentino, mas pensa sobre a qual você tem que se debruçar também para pegar algumas coisas. Toda a política argentina do século XX sobre a neutralidade nas duas grandes guerras, por exemplo, elas têm íntima relação com as teses de Alberti, por exemplo, no século XIX. Então, quer dizer, tem desde pensamentos de autores conservadores, como esse que eu chamo de pensadores críticos, que não eram, reforço aqui, autores marxistas. O marxismo na América Latina, a primeira tradução, por exemplo, de Marx na América Latina, data de 1895, possivelmente, e é a tradução do Capital por Rambert Rusto, né, que traduz o Capital no século, portanto, XIX. Você veja que a tradução do Capital, olha o que é o tema do marxismo aqui no Brasil. A primeira tradução do Capital é 1968. 1968, aquele ano de plena liberdade, de discussões extraordinárias, que era o Brasil em plena ditadura. Quer dizer, 68 a 73 foi o auge do milagre, chamado milagre brasileiro, da superexploração, da internacionalização da economia, etc. Uma brutal repressão e, naturalmente, não tinha as massas ali para consumir o capital. Nunca esqueço, o Engels publica o tomo 3 do Capital e diz na introdução que fez um esforço, publica quase no finalzinho da vida dele, olha, vou publicar do jeito que está, com pequenas correções, etc., porque tem uma vitalidade do movimento operário europeu e dos setores camponeses que demandam essa obra. O Brasil começou a conhecer a primeira tradução do Capital pela civilização brasileira em 68, no auge da repressão. A Argentina já tinha as primeiras traduções de Marx em 1898, quer dizer, 70 anos antes. É muito tempo, é muito tempo. Mas eu fiz menção antes rapidamente, tem um conjunto de autores que nós chamamos de autores que pertencem a essa grande corrente de pensamento, que é o pensamento crítico latino-americano, que não são marxistas. É um conjunto deles, figuras extraordinárias. É claro, não vou me estender sobre eles, quero falar sobre a CEPAL, mas quando essa corrente de pensamento crítico, de pensadores independentes, o que é um pensamento crítico? O requisito do pensamento crítico é que ele está respondendo a uma demanda, a uma contradição do mundo sobre o qual o cara está vivendo. Essa é a primeira coisa, para fugir da escolástica, para fugir do academicismo. Qual é? Em primeiro lugar, colocar seu projeto de pesquisa em cima de um drama concreto da sociedade na qual ele está metido. Um drama que lhe diz respeito diretamente. Esse é o primeiro requisito do pensamento crítico. O segundo, naturalmente, que ele faça uma avaliação crítica de todos os autores que vieram anterior a ele. E passe o bisturi. Sem citação é melhor, hein? Não faço citação. Citação, 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 seguindo as normas da BNT, que ninguém autorizou a fazer isso. Isso é servidão voluntária na universidade, sabe? Na minha lá, não tem nenhum regulamento da pós-graduação que oriente o sujeito a fazer um mestrado, uma tese, escrever uma dissertação e um doutorado, segundo as normas da BNT, porque essa é uma organização privada que não tem... O sujeito pode escrever como o Zé Lins do Rego, ou como o Glauber Rocha escreve. Mas não, o pessoal tem que ficar citando. E é um horror, né? Eu falo isso, que eu cometi esse erro também,
estou tentando traduzir a minha tese de doutorado e eu tenho que escrever tudo de novo, porque aquilo era um horror, do jeito que foi feito era um horror, e era o acadêmico. As pessoas podem melhorar. Bom, esses pensadores, eles, naturalmente, essa potência crítica que nós tínhamos aqui, ela ganhou uma consciência maior, ela ganhou maior solidez quando a difusão do marxismo começou a ocorrer de maneira mais intensa nos países latino-americanos. Isso tem todo um debate sobre esse processo, que mereceria uma análise cuidadosa, vem em cada país, naqueles países que mais evoluíram, etc. e tal. Por exemplo, se vocês pegarem a obra de um cubano como José Martí, os textos sobre os Estados Unidos, os textos de jornalismo, os textos econômicos, os textos sobre pedagogia, os textos sobre literatura, ele é um autor gigante, com mais de 20 tomos, um escritor extraordinário, escreveu sobre Marx, tem uma nota dele sobre quando Marx morre, inclusive, saudando e reconhecendo os méritos teóricos, mas não é uma obra orientada por nada do marxismo, tá? Nada do que nós chamamos a obra marxiana, nada. José Martí é um pensador potente, vincula-se ao processo revolucionário de independência, se abandona a condição de escritor, de jornalista, etc., vai para a guerra de independência e é imediatamente morto em combate, porque não era do ramo. Eu estimo, inclusive, que esse comportamento do Fidel com o Che, de poupar o Che nos primeiros combates, tem a ver com essa lição que os cubanos aprenderam com José Martí, que era um extraordinário pensador, devoto da causa, e naquela ânsia de dar o exemplo com sua conduta, foi abatido já nos primeiros combates da Guerra de Independência. E o Che também era um desavisado, um sujeito voluntarioso, corajoso, consequente, e o Fidel tirava ele dos primeiros, até que ele deixou de ser médico e se transformou no guerrilheiro. Mas é só uma referência disso, para mostrar que pensadores extraordinários, com uma obra gigantesca como José Martí, participam do pensamento crítico, sabem pensar a realidade caribenha, cubana. O José Martí viveu vários anos nos Estados Unidos, então conhecia a sociedade gringa, sabia do que falava, etc. e tal, e não era um marxista. Quero deixar isso muito bem estabelecido aqui, que existe um pensamento crítico na América Latina que não participa do marxismo. Nem do marxismo de Marx, nem do marxismo da Internacional Comunista, da Segunda, da Terceira Internacional, que não guarda relação com isso. E é por isso que nós podemos ver também Simão Bolívar, sobretudo Simão Rodrigues, como pensadores, parte dessa tradição crítica, que começa já com o processo prévio das independências. É claro, quando isso ocorre esse amálgama com o marxismo, começam a surgir escritores da talla de um José Carlos Mariátegui, no Peru, que faz uma obra extraordinária sobre o que? O trabalho mais conhecido dele, os 7 ensaios de interpretação da realidade peruana, que é um ensaio magnífico que coloca no centro da transformação peruana, não o proletariado industrial, mas os indígenas. E faz uma análise sobre a sociedade, sobre a literatura, sobre o Estado, sobre a ocupação espacial, sobre a cultura gigantesca. É um ensaio cujos méritos estão bem reconhecidos. Agora, ele tem um conjunto de outros trabalhos, em que, por exemplo, vivendo na Europa, como viveu, em Paris, em particular, junto com César Vallejo, né, outro grande poeta, escritor e comunista peruano, também contemporâneo de Mariátegui, ele, por exemplo, Mariátegui estabeleceu lá, nos anos 30, que a América Latina fazia parte de uma periferia. Lançou isso. A América Latina faz parte de uma periferia. E a América Latina cumpre uma função tal como, por exemplo, a Inglaterra montou na Europa um centro industrial com uma periferia agrícola. O Mariátegui já está colocando lá. Ele já percebe, por exemplo, na análise da Europa e da América Latina, um sistema centro-periferia, que vai ser fundamental no esquema de interpretação cepalino. Percebe? Mas o Mariátegui mesmo não fundou uma escola latino-americana de economia política. Esses comentários que eu estou fazendo aqui são
necessários para estabelecer claramente as exigências de uma escola latino-americana, que é o que nós vamos tratar hoje aqui, que é o estruturalismo cepalino. Essa escola é o máximo da consciência burguesa possível num país periférico. Como consciência burguesa, como projeto, é claro, todo mundo conhece isso como o projeto da industrialização. Existiu gente antes, o Simonsen, no Brasil, escreveu sobre isso. Teve muita gente que escreveu sobre isso na América Latina. Alberti escreveu sobre isso, um monte de gente escreveu sobre a necessidade de industrializar. Como muita gente escreveu criticamente sobre isso, e o sistema centro-periferia que já existia na década de 10, de 20, de 30, desde sempre. Porém, como uma escola organizada, a Comissão Econômica para a América Latina estabelece por primeira vez para nós latino-americanos uma escola de pensamento. Isso é muito importante. A CEPAL é, como vocês sabem, um organismo da ONU. E, portanto, nada tem, em princípio, de revolucionário. A Organização das Nações Unidas criaram várias comissões econômicas, Comissão Econômica para a África, Comissão Econômica para... E a Comissão Econômica que vingou com estudos fortes, etc., foi a CEPAL, na América Latina. O Celso Furtado, que não é um marxista, já quase me esbugalhei hoje lá, pela manhã, com o centro acadêmico aqui do direito, discutindo isso. Porque sempre aparece um marxista citando o Celso Furtado como se o Celso Furtado fosse um... Não é um marxista. Não, isso tampouco quer dizer que o Celso Furtado não presta. Isso quer dizer apenas que ele não é um marxista. E fez um livro indispensável, que é o Formação, que é um livro de leitura obrigatória para quem é e para quem não é marxista. Para quem não é analfabeto no Brasil, tem que ler o Formação. Bom, o Celso Furtado conta, naquela trilogia dele sobre a fantasia organizada, conta como foi absolutamente indispensável para a consolidação da CEPAL a força de Getúlio Vargas. Por quê? Eu estou dando esse antecedente, não para contar uma historinha. Porque mesmo sendo um órgão da ONU, os Estados Unidos jogaram um peso extraordinário para que a CEPAL não vingasse. Percebe? Os Estados Unidos não queriam a vigência da CEPAL, não queriam a organização da CEPAL, cuja sede está lá em Santiago, no Chile. Nunca quiseram. E nunca quiseram por quê? Porque os Estados Unidos irradiam para todo o mundo, especialmente para o continente latino-americano, que eles consideram uma área estratégica para o seu domínio global. Ninguém deve usar essa metáfora de pátio traseiro, porque como diz o Marx, a linguagem é consciência prática. Quando a gente fala em pátio traseiro, parece uma coisa que não tem importância. A América Latina é de vital importância para o domínio dos Estados Unidos e a expansão imperialista que faz no mundo. De vital importância. Desde força de trabalho até abastecimento de petróleo, até controle de matérias-primas vitais, até reservas estratégicas. A América Latina é decisiva para o imperialismo estadunidense. Não é uma aventurinha qualquer. Isso aí não é uma coisa que ele pode substituir. Existe um conjunto de matérias-primas que só saem daqui. Não é? Então, os Estados Unidos jogou um peso enorme contra a Constituição da CEPAL. E é muito importante reconhecer, faz Celso Furtado, o peso de Getúlio Vargas para que a CEPAL existisse, para que nós tivéssemos, então, um pensamento econômico latino-americano. Essa CEPAL, ela nascia também sob um impulso muito importante, que foi a crise de 29. Eu queria sublinhar isso, porque nós estamos vivendo um momento que podemos aprender com o que ocorreu com a crise de 29. O que acontece? Até 29, no Brasil, vingava aquela concepção, que era a concepção dos 4 santões aqui de São Paulo, do latifúndio brasileiro, que é a vocação agrícola do país. Isso que eu agitei ontem aqui, vou repetir todos os dias, o bordão da Globo, a propaganda da Globo. Né? O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. O agro é a riqueza do Brasil.
que coloca o senso popular numa condição anterior aos ensinamentos de Adam Smith. A Globo nos devolveu, nós estamos voltando a um período pré-30 nas instituições, fim da Seguridade Social, etc. A Globo, não contente, ela radicaliza como sempre, e ela já está nos devolvendo para um período pré-Adam Smith. Eu quero dizer isso porque Adam Smith já é um sujeito. Antes dele tinham outros, né? Richard Cantillon, outros caras que... Will Smith, que era... Aí tem as razões pelas quais surge essa figura. Mas já antes dele tinha gente que tinha matado a charada. E mostra que a riqueza de um país está vinculada à divisão social do trabalho e à produção manufatureira. É aí. Não existe outra lição depois da economia política. Então, pode plantar cebola, frango, vaca, soja, etc., que isso aí não vai dar nunca riqueza no Brasil. Isso aí vai colocar o Brasil numa posição, na divisão internacional do trabalho, numa posição subalterna, numa posição que os países centrais não querem.